Boa noite, bem-vindas e bem-vindas à nossa live de número 120. Hoje, tratando de uma temática que é muito importante para a mediação como um todo, que é a mediação infantil. Alex Mediari foi pioneira na abordagem da mediação infantil, além dos espaços escolares. Tradicionalmente, a mediação é tratada em ambiente escolar, então, a mediação escolar. Porém, nós, já em 2014, começamos um projeto que é o Fale Criança, e que, com foco na mediação infantil. Então, não exclusivamente no espaço escolar. Aliás, como uma preparação para que a criança desenvolva mediação em ambiente escolar. Porque lá no ambiente da escola, que é a chamada mediação entre pares, existem algumas diferenças, inclusive na formação da atuação desses mediadores infantis. E o Fale Criança, lá em 2014, foi um projeto que chamou muito a nossa atenção pelo público que se apresentou ali. E uma das coisas mais interessantes é que era um grupo que tinha uma diversidade religiosa imensa. Quando nós abordamos essas questões, porque era uma das temáticas de abordagem, cada um era de uma religião, a família, né? E aquilo me chamou a atenção. Falei, olha que interessante. Nós estamos falando de diversidade, de respeito, de as diferenças e aos diferentes, a tolerância. E a abordagem religiosa é muito importante, porque nós vivemos tempos assim de verdades absolutas, né? Seja em âmbito político, seja em âmbito religioso, as pessoas estão muito se sentindo muito à vontade para dizer que aquilo que elas acham que é ou a verdade das coisas, né? Isso é muito perigoso. Nada mais longe do que para uma convivência saudável do que ter esse tipo de abordagem. E aí, como resultado do primeiro ano do projeto, Elcio e eu publicamos esse livro, o Fale Criança, uma proposta de mediação infantil. Foi um livro que teve uma repercussão muito grande, ele conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi, de uma forma bem curiosa, inclusive, porque eu estava há muitos anos, né, bem antes de 2014, eu estava num evento, num congresso internacional de mediação em São Paulo, e a ministra mencionou da necessidade de que começássemos a abordar a mediação com crianças. E aquilo, eu voltei de lá com essa ideia, só que enquanto eu estava lá, eu conversei com ela, porque o Elcio, na época, era diretor de escola, aqui em Salto de Pirapora, região, né, do interior de São Paulo, e nós já estávamos desenvolvendo um projeto de mediação escolar, voltado para a infância. E quando eu voltei, eu falei para ele, olha, eu conversei com a ministra e contei do que estamos fazendo aqui em Salto de Pirapora, era uma parceria, né, a escola e a Alex Mediari, e ela me disse que quando esse material for disponibilizado, ela gostaria de receber. E aí eu acho, mas então vamos publicar um livro, né? Eu não tinha pensado propriamente no livro. E aí o livro nasceu, e quando fomos decidir, imediatamente o Elcio mencionou, que tal a ministra fazer o prefácio? Eu falei, nossa, que ousadia, né? Fazer um contato com a ministra. Mas também é algo que eu não tinha pensado, mas custava nada. E fiz, e mesmo sem ter acesso ao conteúdo, ela respondeu que sim. O que também me chamou a atenção, né? Porque é comum, às vezes, as pessoas que recebem um convite para fazer prefácio querer conhecer o conteúdo, né? Você não sabe o que está ali, se você concorda, se tem alinhamento com o que está sendo escrito. E aí, quando mandamos os originais para ela, ela fez fez um prefácio e isso nos deixou muito satisfeitos. E esse livro nós desenvolvemos esse projeto em Itapetininga, tivemos parceria com a Prefeitura de Angatuba, então, na ocasião, nós fizemos a apresentação lá, todas as escolas de Angatuba receberam o livro, então, foi um trabalho muito interessante. E o projeto, ele se estendeu, se transformou, na verdade, num programa, né, dentro da Coordenadoria de Educação Mediadora, que a Alex Mediari tem, está também
o Fale Criança? Atualmente, nós temos a parceria com a Escola Alceu Gomes, em Itapetininga. Nós realizamos encontros mensais com os alunos para tratar da abordagem de mediação, embora seja em ambiente escolar, mas o enfoque é exatamente o conteúdo do Fale Criança. Depois, nós, ano passado, relançamos o livro, inclusive lá na Escola Alceu, já ampliado e revisado, né? Porque 10 anos depois tinha muitas outras coisas para acrescentarmos, até mesmo do segundo ano. O projeto ele foi desenvolvido há alguns anos de forma contínua e depois de forma virtual, no período da pandemia, né? Mas é um material, esse livro, ele está voltado para os formadores, não propriamente para as crianças e adolescentes, né? Então, como é que nós organizamos o Fale Criança? A metodologia de trabalho, os encontros que eram mensais, e como é que nós trabalhávamos isso? E o Fale Criança ele tem essa característica de ouvir a infância. É algo que nós, mediadores, conhecemos muito bem, né? A famosa escuta ativa. Mas essa escuta qualificada, ela demora para a gente aprender quando não teve acesso a ela de forma rotineira, digamos assim. E a ideia do Fale Criança é exatamente isso. Fale, criança, a gente está aqui para ouvir você. Usávamos o microfone, ele acabava sendo um objeto de fala, sempre na forma de círculos, exatamente para não ter aquela conotação de organização escolar, né, de uma carteira atrás de outra, no círculo todos se veem, então, e se aproxima também. No início, alguns dos participantes não se sentiam muito confortáveis com o microfone, mas foi bem no início, porque depois o difícil era eles passarem o microfone, né? Porque eles ficavam tão à vontade de usar o microfone que a gente tinha que fazer os combinados antes. Olha, tem um tempo, não é todo mundo tem o direito de falar, quem não quiser não é obrigado, né? A autonomia de vontade. E nós íamos passando esses conceitos da mediação de forma lúdica para eles. Enquanto um fala, o outro escuta. A importância de respeitar, o cuidado com aquilo que se fala, né? Porque de vez em quando alguém dizia assim, né? Ai, chega, você já falou demais. Aí a gente conversava sobre essa fala. Então, isso foi motivando, hoje aquelas primeiras, né, crianças, hoje já são adultos, já finalizaram a faculdade, e sempre menciono isso comigo, do quanto foi relevante a participação, porque eles tiveram acesso a conteúdo que formaram mesmo essa tolerância e essa visão diferenciada a respeito do outro, que é o foco do Fale Criança. E é um programa que nós já fizemos parcerias, e tanto de forma gratuita, né, porque as escolas estaduais não têm condições de arcar diretamente com o custo de um projeto, mas já fizemos com escolas particulares, por um ano, por exemplo. Claro que tudo na mediação é flexível, né? Porque quais são as necessidades daquele espaço, daquela escola? Não é somente em escola, porque o Fale Criança pode ser trabalhado em outros ambientes que tenham criança, inclusive na família. A Marcela, por exemplo, ela está sempre me cobrando aqui para voltar na forma presencial o Fale Criança, e eu disse que, nesse momento, a maior dificuldade aí é viabilizar mesmo, né, que nós estamos com outros projetos e outros programas em andamento, mas é algo que eu tenho vontade de retomar, exatamente porque através dessa criança, você vai conscientizando todo o entorno, né? A família, a escola, a igreja. Nós também já tivemos parceria do Fale Criança com algumas igrejas, de forma bem assim
desvinculada, né, própria da questão religiosa. Era assim, olha, a gente precisa desenvolver um projeto, a questão da tolerância, como é que poderia trabalhar isso? E aí nós acabamos oferecendo, e foi também uma proposta, um trabalho muito interessante. E o que me chama a atenção é que, independente do tempo que a gente acompanha esse projeto, quem tem acesso a ele acaba dando continuidade de alguma forma. Porque é uma característica, e nesse momento eu estou com a Érica aqui na sala, é uma característica da gente que está na mediação, né, Érica? Isso de que depois que você tem acesso àquilo, pode ser através de um curso, ou através de um projeto, você não se desvincula daqueles conceitos, daquela parte prática que você teve acesso ali, naquele momento. E o Fale Criança foi isso. A gente está sempre se recordando do que aconteceu. E tem um dos exercícios que fizemos na ocasião, e que as crianças principalmente gostam muito, é chamado a mediação dos ratos, né, baseado lá nas fábulas de Esopo. E foi muito interessante, porque o roteiro da mediação dos atos era uma sessão de mediação, e os personagens, de alguma forma, estavam ligados aos primeiros participantes do projeto. Então, por exemplo, quem eram os mediadores? Era a Corujales e a Corujulinha. Corujales era da Alessandra, Corujulinha da Júlia, e elas eram as mediadoras. E aí depois tinha o Gus Rato, que era o Gustavo, o Gatoada, a Yas Ratinha, Ratamana e Ratiel, Rata Júlia, olha os nomes, né? Ratique, Vini Ratos. Então, a gente fizemos uma composição dos nomes com os participantes. E eles adoraram. Detalhe, eles não interpretavam somente os ratinhos, mas eles usavam os fantoches. Aqui, ó, fantoche. Então, eles incorporavam mesmo. Então, eles estudavam ali a fala de cada um. Depois nós fazíamos um simulado de mediação, eles utilizando. Então, o lúdico era muito interessante. Eu tenho esse material até hoje, né? Os ratinhos. E vejam, por que as mediadoras são corujas e não ratos, propriamente? Na época, a ideia era mostrar para eles a importância de um terceiro que pudesse ajudar, né? Os ratos não estavam enxergando solução para aquela situação, e aí, então, as corujas, que são terceiras, independentes dos ratos, que vinham ajudar. E eles compreenderam muito isso. Então, por exemplo, né, eu estava falando dos nomes, mas eu mencionei só algum. A Ratamana era Mariana, o Ratiel, o Gabriel, o Vini Ratos, Vinícius, a Ratágia, Giovana, o Ratique, Kaique, a Rata Júlia, a Júlia, e a Satinha, Yasmin. Então, foi um... Aqui tem algumas fotos aí deles aí da criança, olha lá. O pessoal já cresceu, mas foi uma experiência muito interessante. E só esse trabalho demandou meses, porque a primeira conversa era explicar do que se tratava, como é que funcionaria isso. Aí passamos o texto para que eles estudassem as falas, decorassem, porque depois nós faríamos as gravações. E fizemos as gravações. E eles adoravam, né? Foi muito difícil, acho que nós tivemos que gravar umas 3 vezes, pelo menos, até que não funcionou gravar de uma vez só, a gente fazia por partes para ir montando, né? Porque eles eram crianças, não estavam habituados aí nem com o teatro, com essa organização teatral, nem com a câmera. Então, nós tivemos que fazer algumas adequações. Mas os conceitos foram muito, muito importantes. E como é que eles resolveram isso, né? Então, as apresentações, por exemplo, ela logo no início, né, a Corujales diz assim: esta é a nossa primeira conversa, peço que enquanto um fala, o outro escute, porque todos terão a mesma oportunidade para falar. Quem pode me explicar melhor o caso?
Aí o Gusato com preocupação. Estamos sofrendo muita pressão para escapar do gato-hada. Ele está nos perseguindo sem dó e sem piedade há anos. Então, assim, o problema era o gato, né? Então, e aí eles começam a conversar, existem alguns momentos de tensão, até que eles chegam aí num consenso a respeito de como resolver a situação. Então, foi uma experiência marcante, porque com a criança, nós precisamos trabalhar o lúdico, nós precisamos sempre focar naquilo que eles gostam de fazer. Então, o lúdico, a música, a arte, a pintura. Então, todos os encontros tinham algo nesse sentido. Exigiu muito do Elcio e de mim, porque, aliás, foi uma das situações que me levaram para a pedagogia, porque quanto mais eu trabalhava com a criança, mais eu sentia a necessidade de conhecer da pedagogia para trabalhar com elas, né? O Elcio já era pedagogo, mas eu não, a minha formação em Direito não abrangia esse conhecimento, né? A respeito de como trabalhar com a criança. E, de certa forma, a primeira experiência que tivemos com crianças aconteceu de maneira inusitada também, porque nós tínhamos agendado uma conversa com os pais lá na escola em Salto de Pirapora. E eu fui com a equipe da Lex Mediari na época, o Adair e a Neia, que estavam comigo, e nós chegamos lá, a plateia praticamente era de criança. Até hoje a gente não sabe se houve um boicote porque eu era casada com o Elcio, eu não sei qual foi a história aí, né? Mas foi estranho, porque foi ele que organizou e, assim, a equipe escolar participou muito pouco, os pais também, mas as crianças estavam em peso. E quando eu olhei aquilo, eu disse para o Adair que já faleceu ano passado, né? Foi uma pessoa que nos ajudou muito aqui. E eu disse, Adair, eu não trouxe material para falar com criança. E ele disse para mim assim, se vira, tem que improvisar. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, mas como assim improvisar? Eu não tenho hábito de conversar com crianças. Eu não tenho filhos, né? Então, eu fiquei perdida ali. E o Elcio, ele não estava naquele momento na escola. Eu falei, bom, então tá, né? Eu desconsiderei os meus slides, porque os meus slides não eram preparados para criança, e comecei a conversar com as crianças a partir das ideias que eu tinha ali de mediação. E, na verdade, foi a partir desse momento, e as crianças reagiram muito bem àquilo tudo. E aí eu conversei com o Elcio, eu falei, olha, aconteceu essa situação lá na sua escola, e eu acho que a gente precisa ampliar isso. E aí começamos a pensar, como que chamaria isso? Eu falei, o que eu senti é a necessidade que as crianças têm de falar. Então, aí veio a ideia, fale criança. E aí começamos a trabalhar esses conceitos lá em Salto de Pirapora, e aí, como eu disse, até que eu passei isso na época para a ministra Nancy Andrighi, que depois convertemos em livro. É interessante como nem tudo é programado, né? A gente acaba acessando algumas situações de forma inusitada. E foi o que aconteceu com Fale Criança. Nós, como eu disse, a Jussara que chegou agora, bem-vinda. Nós temos essa parceria com a escola de Itapetininga, temos a intenção de ampliar, inclusive a própria diretoria de ensino de Itapetininga já tem cogitado de fazer eventos maiores envolvendo essa proposta do Fale Criança, para preparar a comunidade escolar para isso, né? Como eu disse, o Fale Criança não foi projetado especificamente para o trabalho escolar, mas ele é totalmente adaptável a esse ambiente. E hoje, até essa semana, me chamou muita atenção, porque eu vi uma decisão judicial, foi compartilhada em vários grupos, de que o juiz isentou a escola de responsabilidade indenizatória em razão de uma acusação de bullying, por ter um programa efetivo de combate ao bullying.
Então, olha a importância disso. O bullying aconteceu? Aconteceu, mas a escola provou, claro que eu não tive acesso aos autos, eu vi só o comentário, né? Mas a escola teria provado que ela não foi displicente, ela não foi negligente, ela tinha uma rotina de projetos e programas, e isso, o bullying era abordado rotineiramente. Então, veja a importância disso. E é mesmo a escola que tem que tratar dessa situação. O último tema que tratamos lá na Escola Alceu ano passado foi exatamente sobre o bullying, a questão das diferenças. E aí teve um momento, depois que nós nos apresentamos, que a menina veio até mim e disse, como é que a gente faz isso se o bullying está acontecendo na casa? E aí eu falei, como é que está acontecendo isso? Falou, então, se a mãe fala que o cabelo da gente é feio, que a gente é, sabe? Então, assim, eu senti toda a dor daquela menina, que ela não, até ali, ela talvez não tivesse percebido que ela estava o que ela estava passando, né? Então, é uma situação assim que chamou muito a nossa atenção. E aí eu conversei com ela, falei como é que ela se sentia, falei da importância dela conversar com alguém ali na escola, né? Porque a acolhida é muito importante. E a criança, às vezes, ela não é acolhida. Adulto, às vezes, tem um posicionamento com a criança de quem sabe tudo. Eu falo, você obedece. E nada mais improdutivo e mais agressivo na formação de caráter e da própria estrutura emocional da criança do que elas tentar enquadrá-la, né? Isso é muito complicado. E aí nós tivemos, então, todas essas dinâmicas e estamos fazendo isso. Inclusive, agora em março, lá na escola, a gente ia retomar em fevereiro, mas em razão do pouco tempo que se tem em fevereiro, né? E aí já começa período de planejamento, pós-férias e carnaval, nós vamos começar em março, lá na Escola Alceu, uma nova turma, né? Porque normalmente são os sextos anos que a gente trabalha lá. Pode ser outras idades? Sim. E outra coisa curiosa no Fale Criança, que quando Elcio e eu organizamos, nós tínhamos pensado que as crianças precisavam, no mínimo, serem alfabetizadas, exatamente pela organização que fizemos do projeto. Porém, quando o pai de uma das meninas veio fazer a inscrição, ele trouxe a menorzinha, que na época acho que tinha 5 anos, se eu não estou enganada. E quando começou o projeto, ele veio trazer a mais velha e a pequena não quis ir embora. Ela quis ficar. E aí, de novo, nós tivemos que fazer uma adaptação e ela participou do projeto durante todos os anos. E ela foi, inclusive, ali, a gente viu a evolução da alfabetização. E no começo, claro, ela não sabia ler, não sabia escrever, então ela fazia os desenhos, né? A gente dava todo esse suporte para ela. E aí, de novo, nós tivemos que fazer adequações, porque não esperávamos uma criança não alfabetizada. E aí, já me perguntaram, Adriana, a partir de que idade a gente conversa sobre mediação com as crianças? Eu diria que pode começar desde sempre. Eu leio histórias de mediação para o meu sobrinho, que tem 1 ano e 9 meses, e o meu irmão diz que eu já estou doutrinando o menino. E a ideia é essa. Então, assim, ele não vai compreender de tudo, mas ele já vai, né? A gente sabe do poder das histórias para as crianças. Agora, de forma mais, assim, organizada, a partir dos 3 anos, os conceitos que você trabalha, você pode trabalhar com joguinhos, com quebra-cabeça. Aliás, quebra-cabeça eles adoravam. Daí, depois, mais para frente, nós trabalhamos com um jornal, eles montavam um jornal com temática de mediação, tudo isso nós temos um material disponível.
Fazíamos parcerias com profissionais de outras áreas. Então, por exemplo, ia um jornalista num determinado encontro conversar com eles, artistas plásticos, diretor de teatro. Então, tinha uma gama de profissionais ali que eles adoravam, né? Curiosos de como que faz isso, e tudo isso estava vinculado à mediação. Quando chegou o período da Copa, o que nós fizemos a mediação na Copa. E aí eles puderam pintar os muros da Lex Mediária. Aliás, meu pai ficou assustadíssimo. Como que vocês permitem isso com as crianças? Eu falei, essa é a proposta, né? Então, eles revelaram ali no muro como é que eles enxergavam essa questão da competição, né? Porque na mediação nós trabalhamos a ideia da colaboração, não da competição. Então, foi muito interessante. E fazíamos, como é que chama? Jogos interativos colaborativos. Inclusive, uma gincana, que nós já tínhamos feito essa gincana, uma experiência que Elcio e eu fizemos muitos anos antes da mediação, e que depois fizemos adaptações para utilizar na mediação. Como é que funcionava? As equipes, elas eram pontuadas. Como é numa gincana normal, né? Você tem uma tarefa para ser executada e você recebe ali dos jurados, do júri, uma pontuação. Porém, aí vem o ponto interessante. Essa pontuação não ficava com aquela equipe que fez. Ela era doada para uma outra equipe, que era sorteada. Claro que foi muito difícil romper essa visão, porque as crianças são competitivas, elas são incentivadas à competição. E aí, nem sempre a melhor equipe era a que ganhava, em termos de pontuação. Por quê? Porque nem sempre ela recebia a pontuação maior. Foi um desafio convencer essa importância da colaboração, porque era uma ruptura, né, naquilo que eles estavam tratando. Mas o nosso objetivo na mediação, independente se estamos falando com criança, com adolescentes, com adultos, é exatamente a ressignificação daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Nós usamos muito, aí numa linguagem formal, a quebra de paradigmas, a mudança de paradigmas. Quer dizer, paradigma é aquele conceito que você está acostumado ali, né? E agora, como é que eu mudo? Eu mudo o paradigma da competição para um paradigma colaborativo. Como é que eu faço isso? Isso não é de uma hora para outra. E não é somente com fala, é na prática, então. E com as crianças, através de brincadeiras, através dos jogos. Fazíamos piqueniques, e eles adoravam os piqueniques. Não, vejam, não eram piqueniques, vamos lá comer, estender a toalha e tal. Não, nós tratávamos aquele piquenique com conceitos de mediação, da importância sempre, né, do respeito, de entender a necessidade do outro, ou por que alguém queria aquilo e não a outra coisa, né? Posição e interesse, que a gente fala em mediação. Quer dizer, tudo isso era abordado. E eles iam entendendo esses conceitos de forma pedagógica da nossa parte, mas não de forma impositiva. Né? Não adianta falar para uma criança, mediação é uma forma de resolver conflito, ela não vai entender. Mas ela entende que conversando, se você fala para ela, como é que, uma pergunta que a gente fazia num dos encontros, como é que vocês resolvem uma situação quando alguém se desentende? Eu vou para cima. O meu pai interfere. Minha mãe decide. E elas contavam uma série de histórias. Falei, mas e você? O que você acha que deve resolver? E aí nós começávamos a conversar. E como é que você se sentiu quando foi resolvido assim? Eu não gostei, não. Foi humilhante que minha mãe foi lá e chamou minha atenção na frente dos meus amigos. Então, eles iam contando coisas. E aí a gente ia conversando com eles a respeito desses detalhes. E aí, numa ocasião, o pai de um deles chegou lá e me disse, eu queria saber o que vocês estão ensinando aqui para o meu filho. Já levei um susto, né? Falei, nossa, o que será que aconteceu? Daí eu disse, em que sentido que o senhor está perguntando? Não, sabe o que é? Daí ele já deu uma risadinha, já fiquei, acho que não é nada muito grave não, né? Falei, sabe o que é? Essa semana
aconteceu um episódio lá em casa, e eu fiquei muito irritado, e eu andei gritando, sabe? Essas coisas que às vezes a gente faz. E aí o meu filho olhou para mim e falou assim, pai, você sabia que quem tem razão não grita, conversa? Falei, é isso que nós estamos ensinando para o seu filho. Falei, mas não tanta razão, né? A gente não usava propriamente a palavra razão, mas ele traduziu assim, ele falando da importância do diálogo. Falei, é isso. Ele falou, nossa, e aí ele me disse que a gente tem que conversar, tem que fazer combinados, não é só um decidindo. E assim, ele disse, confesso que não é muito fácil isso para mim. Eu falei, não é fácil para ninguém, porque normalmente nós estamos num lugar de poder. Adulto sempre está no lugar de poder em relação à criança. E aí é muito difícil abrirmos mão desse espaço de poder para ouvir aquela criança, para atender às necessidades dela. E eu vejo muito isso no ambiente escolar e me dói profundamente. Além de ser mediadora, também sou pedagoga. E aí eu vejo, por exemplo, algumas ideias, né, de que a criança tem que se acostumar, no período de adaptação, ela vai chorar, deixa que chore. Não, ela tem que ser acolhida, porque aquilo é uma dor para ela, e a dor não foi feita para ser assim, vencida com dor, né? A dor, ela existe, é uma realidade para todos nós, mas se você for acolhido no seu momento de dor, isso vai te ajudar a saber enfrentar essa dor em outros momentos, ou uma nova dor. Então, assim como até hoje, e quando eu falo disso, sempre gera polêmica, né? Da famosa história do tapinha que é necessário. Não, o tapa é o fracasso da comunicação. Quando o adulto dá um tapinha, seja simbólico, que ele diz que é simbólico, para a criança não é simbólica. Quem já levou um tapa sabe muito bem disso, que aquilo é ofensivo e é vexatório. Primeira coisa, você está dizendo que quando nada funciona, a força funciona. E a força violenta, porque você tem poder sobre o corpo de alguém. Então, o tapinha é gigantesco o significado dele, o significado negativo, de você dizer que um terceiro maior e mais forte que você tem poder sobre o seu corpo. É isso que você está dizendo, sem contar que é o fracasso da comunicação. Nossa, mas é difícil, né? Como é que a gente faz? Os combinados. E aí eu me lembro de uma conhecida que ela tinha uma menina que desafiava, né? Aquele caráter desafiador. E ela nunca bateu na filha. Mas elas conversavam muito e faziam os combinados. Só que eram combinados muito sérios. Então, por exemplo, nós vamos no aniversário da sua avó, certo? Sim. Aquilo que aconteceu ano passado não pode acontecer de novo, que você deu show lá, ficou rolando no chão, chorando, porque você queria que cortasse o bolo na hora que não era para cortar o bolo, esse tipo de coisa. Tudo bem? Ah, mãe, tudo bem, eu prometo e tal. Chegou na festa da avó, ela começou a dar showzinho. Aí o que a mãe dela vai até ela e diz assim, fulana, como é que vai ser? O que nós combinamos? Ela ignorou. Nós estamos indo embora. Foi isso que nós combinamos. Se acontecesse de novo, a gente ia sair da festa. E ela fez isso. Saiu da festa da avó com a menina. E a menina, assim, daí a menina ficou inconsolável porque ela entendeu que estava tendo consequência aquilo que elas combinaram, né? E aí, uma vez, inclusive, eu estava com elas no centro, aqui em Sorocaba, e a menina, de novo, né? Queria que comprasse uma determinada coisa. E qual era o combinado delas antes? Nós estamos indo ao centro para comprar enfeites de Natal, era período natalino. Só isso. Você aceita? Você quer ir junto? Quero. Mas aceita que é isso só que nós vamos fazer lá? Aceito. Não é muito um combinado, né? Mas um combinado no sentido dela decidir, mas ela era muito pequena. Chegou lá, ela já queria fazer outra coisa. Aí a mãe, assim, abaixava, olhava para ela, segurava a mão dela, sabe? Não tinha isso de o que foi que nós combinamos? Não tinha esse tipo de agressividade na fala. Era muito amorosidade. E dizia, filha, o que foi que nós combinamos? Ah, que só ia comprar enfeite de Natal. Então, você quer continuar com o que nós combinamos ou nós vamos embora? E outro dia a gente faz outro combinado. Não, eu quero. Aí ela não deu showzinho, não. Sabe? Então, assim, tudo isso
nos ajudava a entender, inclusive, a dinâmica da família. Porque essa é outra coisa, né? A escola, até pelo volume de alunos que ela tem, de compromissos que ela tem, o tamanho da equipe escolar, nem sempre consegue dar esse atendimento diferenciado, esse olhar para aquela criança. Porque uma coisa nós já sabemos, a criança que mais tem problema com indisciplina é a que mais precisa de acolhida. Nós precisamos entender qual é a dor dessa criança e trazê-la para a roda para que ela se sinta acolhida, pelo menos ali. Agora, a escola, em regra, o que ela faz? Ela sempre escolhe os melhores, né? Aqueles que já se destacam naturalmente, e os que não se destacam ficam, de novo, relegados, se sentem humilhados, às vezes são humilhados mesmo, né? Então, a gente precisa retomar essa consciência do nosso papel de adultos em relação a essas crianças e adolescentes. Porque a perda de valores que nós vemos hoje, muita gente reclamando, tem a ver com isso também, de não conversar sobre os limites, mas tentar impor a força. Não funciona, e não funciona para nenhuma sociedade, até porque o respeito vinculado ao medo não é respeito, é medo. Então, a gente precisa entender isso. Então, e entender o porquê que a criança está passando o que está passando. Então, é nesse contexto todo que nós trabalhamos o Fale Criança. Aí quero saber se vocês têm algum comentário, querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Como é que a gente faz para participar ou ver isso de alguma forma? Porque eu estou encantada, mas eu gostaria de saber como, assim. Porque como lida com criança, eu imagino que deva ser algo preservado, né? Não posso cair de paraquedas. Então, existe, o livro não tem no site, tem que encomendar, né? Tem que encomendar o livro, aí eu vejo no link lá na sua página. E em relação a isso, nem como mediadora a gente poderia ir, de alguma forma, não sei. Essa é a minha pergunta. Bom, Érica, essa é uma pergunta que, inclusive, já surgiu, e eu vou conversar com a direção da escola em Itapetininga, porque nós mediadores já acompanharam alguns encontros, sabe? Na época que estávamos com o curso de mediação escolar, alguns mediadores pediram para acompanhar lá na escola e a diretora, ela disponibilizou, ela autorizou em Itapetininga, porque no momento presencial nós só estamos fazendo na Escola Alceu em Itapetininga. E eu vou conversar novamente com a diretora sobre essa possibilidade. Eu acredito que ela é nossa parceira há muitos anos, eu acredito que ela não vai impedir nada disso, não. E como você disse, exatamente porque é um espaço seguro ali para eles, né? Então, eu acredito que isso é possível, perfeitamente, tá? E ter certeza que, na medida que você for participando, você também vai tendo novas ideias. Lembrando, viu, Érica, se tiver algum lugar que você conheça também, que tenha interesse em implantar um projeto dessa natureza, a gente dá toda a orientação e todo o acompanhamento para isso também, viu? Você tem esse projeto escrito, já entabulado, mas você falou que você conseguiu na Secretaria da Educação. Eu posso ir lá na Secretaria da Educação, levar esse projeto, e aí ela é assim que funciona. Porque como você tem histórico de outras prefeituras, você conseguiu até no Estado já, né, que foi o início da live, né? Sim. Então, já tem um histórico, né? As chances de conseguir são maiores de aprovação. Então, é exatamente isso. Porque, assim, lá na Alceu é pro bono, quer dizer, é gratuito, né? Não tem nenhuma remuneração para ninguém sobre isso. Tem prefeituras que, por exemplo, adquirem os livros. A Prefeitura de Itaperuá não foi propriamente o livro Fale Criança, porque nós ainda não chegamos com ele até a prefeitura lá, mas outros livros que a prefeitura adquiriu para distribuir na rede pública. Então, essa é uma outra possibilidade. Agora, chegar na secretaria, como é que nós normalmente fazemos? Nós apresentamos o projeto e levamos até um livro, né? Doamos ali na secretaria para eles conhecerem. Tá, você falou do livro. O livro está lá no site, mas assim, o pedido é diretamente conosco, né? Até para ter um custo menor, a gente envia. Hoje a gente está com esse aqui, porque o primeiro, né?
já se esgotou há muito tempo e ele foi ampliado também. Tem um carinho, ele está todo manuseado, dobradinho aqui, mas agora nós temos esse outro aqui ampliado, tá? A Jussara tinha levantado a mão aí, Jussara? Fique à vontade. Sim, boa noite, desculpa. Eu só vi a mensagem da Érica agora, na hora que eu liguei é porque eu vi a mensagem. Então, estou chegando de paraquedas e querendo sentar na janelinha. Então, do que eu entendi da conversa, Adriana, você teria condições de vir até a Secretaria da Educação do município para apresentar esse projeto. Essa capacitação para os professores tem um custo, correto? Mas vocês vêm fazer essa capacitação? Quanto tempo demora essa capacitação? Como funciona? Para quantos são? Uau, Jussara, quanta pergunta boa, adoro isso. Jussara, você está falando de onde, primeiramente? De São Bernardo, né? Eu sou a Érica também. Tá, da mesma cidade da Érica. A Adriana é presidente da Comissão de Mediação de Tapetininga. Adriana, a Jussara é presidente da Comissão de São Bernardo do Campo de Mediação. Olha, as duas são advogadas. Bacana. E a Érica é a minha vice. Aí, como a Érica é extremamente proativa. Sim. Então, na nossa reunião de segunda-feira, eu trouxe esse desejo, eu tenho essa vontade de trazer esse projeto. Por quê? Porque eu fiz o curso latino-americano de mediação, da Auge Mediação, com a Anne Isolde. Mestra Anne Isolde, minha mestra. Então, e nós fomos para a Argentina. E lá na Argentina, você sabe que as crianças atuam em mediação na escola, na pré-escola até. Então, eu tenho muita vontade de implantar aqui, começando na minha cidade, na nossa cidade, que é São Bernardo. Né? Nós temos 172 escolas municipais. Então, eu ainda não consegui agendar um horário com a secretária da Educação. Mas a gente sabe que existe verba para ser destinada para a educação. E o que eu pensei, eu sei também porque minha filha é professora. As minhas cunhadas eram professoras. Minha cunhada não tinha nem 17, minha cunhada não tinha 18 anos, ela foi para a Barranca do Paranapanema, porque elas são de Piracicaba, e aí elas faziam aquela escola que tinha em Piracicaba, o sul de Minuci, que é uma escola, era muito famosa, e elas já saíam de lá empregadas, né, pelo Estado. Então, a minha cunhada não tinha 18 anos, foi parar lá na divisa do Paraná com Mato Grosso e São Paulo. Então, existe na minha casa, minha mãe era professora de desenho e pintura, sem um pingo de pedagogia, diga-se de passagem. Posso falar isso de boca cheia, porque foi ela que me alfabetizou, foi muito complicado. Mas, deixando esse trauma de lado, eu gostaria muito, porque a gente que é mediadora, a gente sabe do resultado. E que é de criança que se torce pepino também. E é o exemplo, é a formação. Né? Eu tenho plena certeza absoluta que é isso. Então, eu gostaria muito de trazer esse projeto. E aí você faz a capacitação, então, é isso? Faço sim, Jussara. E essa capacitação, como tudo quando nós tratamos de mediação privada, nós temos uma flexibilidade que não temos, né, Érica, na formação de mediação judicial, por exemplo. Mas na mediação privada, que Fale Criança está dentro desse contexto, nós temos uma flexibilização imensa. Então, assim, nós podemos fazer essa formação virtual,
tá? Nós podemos fazer essa formação presencial, é claro que daí presencial teria um custo diferenciado por causa da, né? Aí, e em regra a gente faz daí, por exemplo, quanto tempo, né, para fazer essa formação inicial? Pelo menos uma semana, digamos assim, porque cada tema vai tratando. Dá para fazer em menos tempo? Dá. Sabe? Até porque, dependendo da situação, por exemplo, eu já fiz parcerias em que eu fiz um dia todo só, porque era muito longe o local, né? Não dava para ficar uma semana inteira, eles também não tinham verba suficiente, né? Dizem, né? A gente sabe que tem, mas nem sempre nessa hora tem. E aí eu fiz assim uma formação intensiva presencial. Aí o pessoal adquiriu ali os livros, né? A secretaria comprou um número, por exemplo. Você está falando aí, são 172 escolas. Estariam lá em 172 direções ou alguém representando. Um livro para cada escola, né? Sim. Pelo menos. E aí eu fazia essa abertura, né, da formação, e depois nós fazíamos o restante da formação virtualmente, a partir do livro. E aí, isso com a equipe escolar. Às vezes a direção indicava uma coordenadora para fazer, às vezes a vice ou uma professora, dependia da direção, isso aí. Agora, depois elas replicavam isso com os alunos. Em alguns casos, eu também fiz essa outra parte de fazer a formação com os alunos, tá? Para que eles se tornassem mediadores. Aí é o que nós chamamos mediação entre pares. Então, dá para fazer, depende da disponibilidade do lugar, depende dos objetivos, dá para fazer uma coisa bem customizada, Jussara. Dá para fazer muita coisa. Porque, a princípio, eu pensei no município, porque é muito mais complicado você levar para o Estado. Tem muito mais formalidades. Então, eu faço parte de um grupo que chama Cultura da Paz. Maravilha. Desse grupo participa saúde, a promotor de justiça, a juíza da vara da infância, a Universidade Metodista. Uau. Olha o tamanho disso, Érica. Não, isso é, assim, imenso, imenso. Como é que eu vou dizer? É muita coisa. Sim. Mas... E participa a delegada de ensino daqui de São Bernardo estadual. Porque São Bernardo, a delegacia de ensino é de São Bernardo e São Caetano. São juntas as secretarias. Então, é um projeto que no Estado também eu teria muita vontade de pedir essa implantação. Mas eu acho que começar pelo município, que é menor, porque a gente está tendo muito sérios problemas de bullying na cidade, né, muito graves, e está sendo feito um trabalho nas escolas, com a participação, inclusive, da juíza, da promotora, enfim. O que a gente quer é trabalhar em prol da sociedade, essa que é o objetivo nosso. E essa rede é uma rede muito ampla, conselho tutelar, todos os órgãos, CAPS infantil, CAPS... Olha, é muita gente. Mas eu acho que tudo começa pela mediação. Olha, Jussara, eu concordo plenamente com você. E eu acho que a gente pode, a partir do que você está trazendo aqui, né, Érica, a gente combinar uma conversa específica para tratar disso. E deixa eu te perguntar, desculpa, você falou de Sorocaba também. Sim, eu estou em Sorocaba. Você está em Sorocaba? Sim. Você conheceu a Cíntia Zacariotto? Conheci a Cíntia tem uma câmara de mediação, né, a Z? Sim. Então, eu sou amiga particular da Cíntia. Eu fui estagiária da Cíntia. Olha só.
Mundo Eu pequeno, amo hein, a Érica? Cíntia de paixão. E, enfim, é só uma referência a Cíntia, porque eu gosto demais dela. E é isso. E como é que a gente pode combinar? Desde que seja depois do carnaval. Então vamos fazer assim, Jussara. Depois, vou passar aqui no chat o meu contato para você me mandar uma mensaginha, eu cadastro você, e depois do carnaval a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Daí Tá bom. agendar uma conversa. Aí, já pensando na realidade de vocês, como é que a gente pode viabilizar isso? Se faz um evento inicial presencial, tudo isso a gente conversa. Pode ser assim? Nossa, fiquei entusiasmadíssima. Então, e aí, ontem eu conversei com o presidente da OAB, falei da ideia desse projeto, já falei com um assessor de vereador, aliás, falei com 2. Por quê? Se a gente não conseguir via secretaria, conseguir talvez via vereador, eu não gostaria. Eu preferia que fosse via secretaria, porque a gente ficar devendo favor para vereador Nossa Senhora, não está nos meus planos. Né? Eu queria ir direto já para falar com o dono da porcada, como diz o outro. Né? Eu prefiro. Tá? Mas, Érica, parabéns, você é muito, muito, muito proativa. A gente conversou essa semana, ela já fez um monte de coisa, eu não consegui fazer nada, cheia de prazo, cheia de atendimento, tô meio maluca. Mas eu quero aproveitar esse gás do começo do ano e fazer, sabe? Fazer, eu acho que precisa muito. Então, vamos comprar o livro, Jussara? Eu e você vamos comprar o livro, a gente lê, a gente terminar de ler, a gente faz uma reunião com a Adriana. Pode ser assim? Vou mandar o link aqui para... Eu tenho o celular, tenho o contato da Adriana também, aí eu vou estar em contato com o livro. Tá bom. Que ótimo. Vamos fazer isso. A gente manda o livro autografado, Elcio e eu, tá bom? Daí vocês me passam depois lá, Érica, o endereço, tudo certinho, tá? E aí, de fato, eu fico à disposição a hora que você falar, vamos conversar de novo? Porque a Érica, desde que ela começou aqui no processo seletivo da Lex Mediária, ela falou desse projeto, né, Érica? Já se interessou por ele. Então, e assim, eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho bacana. Eu estou com a maior disposição para isso. Eu também tenho certeza. Que ótimo, fico muito feliz. E olha, Jussara, primeiro quero agradecer a Érica por transmitir a você, fazer esse convite, possibilitar essa nossa conversa aqui, que certamente é o início de algo muito bonito que virá. Já estamos fazendo histórias, né? Se Deus quiser. Então, tá bom. Combinado assim? Combinadíssimo. Tá, eu peço desculpas, eu entrei depois, mas hoje é aniversário da minha neta, da namorada do meu neto, que mora aqui comigo. Sim. É aniversário do meu tio, 92 anos, aí eu fui até lá para falar com ele um pouco, dar uma atenção, e agora tem um jantar aqui na minha casa. Nós já estamos encerrando também, viu, Jussara? Foi ótimo. Eu acho que, com base no que você trouxe aqui, né, Érica, nós vamos delinear e vamos fazer aí uma parceria bem bacana com São Bernardo. É muito importante isso. Eu só tenho a agradecer. Mas a gente já está encerrando também. E você pode ter certeza que esse trabalho a gente vai conseguir divulgar, levar para as outras cidades aqui do ABC, sabe? Porque é muito importante. Eu estou à disposição, pode contar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, minha linda? Gratidão, obrigada. Gratidão. Tchau, Érica, gratidão novamente, bom feriado para vocês, bom descanso. Para vocês também. Gratidão. Um beijo, tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.